Imagina só, viver até os 100 anos com saúde e com vitalidade. Parece coisa de filme, né? Mas em alguns cantinhos do mundo, isso é a pura realidade. São as famosas zonas azuis. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para além do que todo mundo já ouviu falar e descobrir a ciência de verdade por trás da longevidade, tudo isso com base na análise incrível da especialista Merinês Pereira. E essa é exatamente a nossa missão aqui. Com a ajuda da análise da Mary Inés Pereira, a gente vai separar o que é moda do que é ciência de verdade. O objetivo é entender o que realmente funciona e, mais importante, por que funciona. Bom, vamos começar pelo que todo mundo já conhece. Aquela série super popular da Netflix nos apresentou os 5 lugares incríveis: Sardenha, Okinawa, Nicoya, Icária e Loma Linda. Nesses lugares, chegar aos 100 anos com a cabeça boa e o corpo funcionando bem é comum. É uma história que com certeza inspira demais. Mas aí fica a pergunta, né? Será que é só copiar o que eles fazem? Tipo, começar a comer feijão e pronto? E a genética? Aquele papo de, na minha família todo mundo vive muito. Será que é isso que manda? Pois é, a ciência tem uma resposta que pode surpreender muita gente. E a resposta é um sonoro não. Muita gente ainda acha que a genética é uma sentença, que o nosso destino está selado pelo DNA que a gente herdou. Mas olha, a ciência moderna já mostrou que essa ideia ficou para trás. E para não restar dúvida, dá uma olhada nesse gráfico. Estudos clássicos, como o dos gêmeos dinamarqueses, mostram que a genética influencia só de 20 a 30% da nossa longevidade. O resto, 70 a 80%. É tudo sobre o estilo de vida e o ambiente em que a gente vive. Isso muda completamente o jogo, né? Tá, mas como assim o estilo de vida controla os genes? A resposta está numa palavra: epigenética. Pense que o seu DNA é um piano incrível, com todas as teclas possíveis. A epigenética é o pianista. Ela decide quais teclas tocar, em que volume e em que momento. Ela não muda a música, mas muda completamente a melodia da nossa saúde. Essa ilustração aqui ajuda a gente a entender essa evolução. Antigamente, a gente via o DNA como um livro de receitas sagrado, intocável. Aí veio a tecnologia CRISPR, quase uma editora, capaz de reescrever algumas partes. Mas o poder de verdade que a gente tem agora é o da epigenética. Nós somos o chefe. A gente escolhe os ingredientes, o que comemos, como dormimos, se nos estressamos, e o chefe, bom, ele usa as receitas que fazem mais sentido. E aqui está o pulo do gato das zonas azuis. A saúde invejável deles não é um objetivo que eles perseguem todo dia. É simplesmente uma consequência natural de um ambiente que, sem esforço, dá as instruções certinhas para o nosso chefe interno trabalhar a nosso favor. Beleza. Agora que a gente já entendeu como o nosso dia a dia conversa com os nossos genes, vamos mergulhar no porquê de os hábitos das zonas azuis, o tal do Tower 9, serem tão poderosos. Qual é a neurociência por trás de tudo isso? Vamos analisar os principais. Primeiro, desacelerar, o downshift. A vida moderna, essa correria, nos joga o tempo todo no modo luta ou fuga. É cortisol na veia, inflamação crônica, um desgaste constante. Os rituais das zonas azuis, como uma soneca depois do almoço ou um happy hour com os amigos, fazem o contrário. Eles ativam o nosso modo descansar e reparar. É aí que a mágica da recuperação acontece. Ter um propósito de vida, o Ikigai dos japoneses, não é só um papo bonito. É um escudo neuroquímico para o nosso cérebro. Ter um motivo para levantar da cama libera um coquetel de dopamina e serotonina que, literalmente, nos protege dos efeitos tóxicos do estresse. Movimento. Nas zonas azuis, ninguém está obcecado com a academia. O movimento é parte da vida. Cuidar do jardim, caminhar para ver um amigo. E essa atividade leve e constante estimula o BDNF, uma proteína que é tipo um adubo para o cérebro. Ajuda a criar neurônios novinhos em folha e mantém a mente afiada. Hara Hachibu. Esse é o mantra de Okinawa que significa parar de comer quando se está 80% satisfeito. É a arte de não se empanturrar. E por que isso é genial? Porque ao dar esse respiro para o corpo, a gente ativa a faxina celular, um processo chamado autofagia, onde as células se livram de todo o lixo acumulado. E a polêmica do vinho? Bom, vamos ser diretos aqui. A ciência hoje é muito clara. Não existe uma dose segura de álcool. O segredo das zonas azuis não está no vinho em si, mas no ritual. A bebida é só uma desculpa para se conectar com as pessoas, para relaxar no fim do dia. O benefício real está na companhia, não no que está na taça. E essa conexão social é vital. Para ter uma ideia do impacto, estudos mostram que a solidão crônica é tão prejudicial para a saúde quanto fumar 15 cigarros por dia. 15 é um número chocante. E a ciência por trás disso é fascinante.
Estar com pessoas que a gente gosta libera ocitocina, o famoso hormônio do abraço. E a ocitocina é o antídoto químico direto do cortisol, o hormônio do estresse. Ela nos acalma, baixa a ansiedade. Ou seja, ter uma tribo, um grupo de apoio, não é um luxo, é uma necessidade biológica. Ok, a história é linda, super inspiradora. Mas, para a gente ser justo e completo aqui, é preciso dar um pequeno choque de realidade. A pesquisa sobre as zonas azuis mostra correlações fortíssimas, mas nem sempre uma relação de causa e efeito direta. E isso levanta algumas questões importantes. A principal crítica, por exemplo, vem de pesquisadores que questionam a precisão dos registros de idade em algumas dessas regiões. A documentação antiga pode ter erros, pode ter havido fraudes para receber pensão, é uma possibilidade que não dá para ignorar. Então quer dizer que é tudo mentira? Calma, não é nada disso. Como a própria Marinês Pereira destaca, mesmo que alguns números de idade sejam um pouco inflacionados, isso não invalida os princípios por trás. A ciência de cada um daqueles pilares é comprovada por milhares de outros estudos. O brilhantismo das zonas azuis é ser a prova viva de que tudo isso funciona junto. Certo. A pergunta de $1 milhão. Como aplicar tudo isso na nossa vida corrida de cidade? A boa notícia é que não é preciso se mudar para uma ilha na Grécia. A chave é usar a estratégia e até a tecnologia a nosso favor para recriar esses benefícios onde quer que a gente esteja. Vamos pegar o movimento, por exemplo. O princípio é se mexer o tempo todo. Na cidade, a gente pode hackear isso, criar lembretes para levantar da cadeira, sempre escolher a escada e, claro, complementar com um treino de força para manter os músculos, que são essenciais para a longevidade. E aquela faxina celular? Seguir a regra dos 80% pode ser difícil com tanta oferta de comida. Uma alternativa moderna e super eficaz para isso é o jejum intermitente estruturado. Ele ativa exatamente os mesmos mecanismos de limpeza do corpo. E no fim das contas, a grande lição é essa. A longevidade hoje não se trata de escolher entre o passado e o futuro, mas sim de unir o melhor dos dois mundos. É usar a ciência de ponta para resgatar uma sabedoria que é, na verdade, atemporal. E agradecemos muito a Marinês Pereira por ter nos guiado nessa análise. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Qual estratégia moderna, seja o jejum, um banho gelado, monitorar o sono com o anel, pode ser usada a partir de hoje para aplicar um desses princípios eternos de saúde? A resposta pode ser o primeiro passo para criar a nossa própria zona azul pessoal.